Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Estamos aqui dando continuidade à série de mensagens a respeito do Evangelho de Fariseu, mostrando aqui o que significa realmente, o que é o Evangelho de Fariseus e o Evangelho do Senhor Jesus. A diferença que nós vemos aí. Dando continuidade aqui em Mateus 20, capítulo 23, na qual nós estamos aqui usando como capítulo principal, na qual Jesus traz aqui exatamente a radiografia do que é os fariseus e essa sua doutrina. E não era só os fariseus que procediam dessa forma, mas era todo o sistema religioso, o que não é diferente hoje. Um seguindo o modelo do outro, um saindo de dentro do outro, mas com as mesmas práticas. Olha só o que Jesus disse aqui para os fariseus em Mateus 23, capítulo 23, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Em primeiro lugar, vamos ver aqui, ai de vós. Quando Jesus fala ai de vós, Jesus está falando assim, Jesus está decretando sobre eles uma sentença, vocês vão pagar o preço por isso. E Jesus diz aí, vocês vão pagar o preço. E diz, porque percorreis o mar porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. O que é devorar a casa das viúvas? Depois, mais na frente, nós vamos ver o que eles faziam realmente. Tirar proveito das pessoas necessitadas. Porque a viúva, nessa época, que significava as pessoas necessitadas e desvalidas. Entendeu? Então, eles faziam por pretexto de prolongadas orações, por pretexto de quê? De estarem fazendo algo para Deus de forma grande, de forma grandiosa, entendeu? De forma que eles eram melhores, eles sabiam fazer, sabiam como chegar ao coração de Deus com as suas supostas santidades. Quando você vê que na mensagem passada, nós vimos que Jesus mostrou na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu chegou lá cheio de razão, cheio eu vou dizer para você assim, cheio de coisas religiosas, de preceitos humanos, né? Ele fazia isso, ele era certinho. Você pode ver que o que ele fazia, ele se adequava em qualquer denominação de hoje, como o irmão Santão. E o fariseu, o publicano, chegou lá e nem olhava para você, porque ele sabia que ele era um pecador, não merecia nada. Então você vê, ele fez uma prolongada oração lá, mostrando para Deus seu currículo, não adiantou de nada. O publicano, a única coisa que ele falou foi assim, tem misericórdia de mim, pecador. E aí aconteceu o quê? Ele foi justificado. E o outro que fez a prolongada oração lá, se justificando todo, mostrando que ele, o bonzão, não arrumou nada. E Jesus falou, se a misericórdia não alcançar, não adianta preceito religioso nem obras humanas. Nem o que os homens mandam você fazer, porque, na verdade, quem vai dizer se é bom ou ruim, se aquilo é certo ou errado, é Deus. Então ele está falando, ai de vós, fariseus, vocês andam com essas histórias aí, querendo fazer com que as pessoas sigam rituais religiosos, como se elas pudessem, por si mesmas, se salvar. E a salvação não vem pelas suas obras, nem pelas suas práticas religiosas, vem pela graça te alcançar. E a graça é o quê? É o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado.
Então, voltamos aqui um pouco aqui em Mateus 15, mostrando de que religioso e fariseu, eles não estão preocupados com as pessoas, nem preocupados em tampouco agradar a Deus, estão preocupados em colocar as pessoas numa caixa religiosa para que eles possam subjugar as pessoas, entendeu? Essa é a preocupação deles. Olha só o que Jesus fala para eles aqui em Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai, nem precisa honrar o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que Deus está falando, o que Jesus está falando aqui? E esses caras, eles só estavam preocupados com as suas tradições religiosas. Eles não estavam preocupados se tinham que realmente fazer a vontade de Deus. E o que Jesus falou que, em resumir todos os mandamentos, Jesus resumiu o mandamento a duas coisas que se tem que fazer. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, Deus resumiu tudo no amor. Então você vê que quando a pessoa não ama o próximo como a si mesmo, como é que ela pode amar a Deus sobre todas as coisas? Se a pessoa fica buscando defeito nos outros, a apedrejar os outros como buscavam os fariseus, cheios de preconceitos, cheios de coisas humanas, mas aqui eles estavam, o que a palavra de Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Eles procuravam, pura e simplesmente, passar por cima da palavra de Deus pelas suas tradições. Olha o que Jesus falou assim, ó, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Quer dizer, um pecado grave. Mas eles não diziam assim, diziam assim: mas vós dizeis, o que Jesus falou, vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar pai nem mãe. Ele está dizendo, se você, o que eles estavam passando, e muitos hoje querem passar, muitos causam divisão, essa religião causa divisão entre famílias, diz que se ele está no procedimento religioso, não precisa honrar pai e mãe, não. Entendeu? Se ele está oferecendo algo para Deus como oferta, ele não precisa honrar pai e mãe. Então, isso é ensino de homem, mentira. Então, o que Jesus está falando? Vocês invalidais, olha só o que Jesus fala aqui, ó. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Não quer saber se o mandamento de Deus é amar o próximo, não. Eles querem invalidar o mandamento de Deus. Aqui Jesus está falando do mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Porque se você não honra pai e mãe, você pode fazer todos os pecados que você tiver aí. Porque não adianta nada. Se você quer andar certinho e o camarada manda você errar lá, por isso que Jesus falou, segue a palavra, não segue a fariseu. Porque o fariseu, ele decide o que é pecado ou não. Não é o que a palavra de Deus diz, é o que ele decide. Entendeu? Então ele decidiu que você pode sair pela direita para fazer algo religioso, então tá tudo bem, transgride o mandamento de Deus suavemente, tranquilamente. Porque eles não querem agradar a Deus, não pensam nisso. Entendeu? Então eles vivem
com essas coisas, quando Jesus diz aqui, quando a palavra de Deus diz aqui, vamos lá, em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Olha só o que diz. Vamos começar aqui no capítulo 5, versículo 1 até o 6, nós vamos. Olha só o que Jesus diz. Quando você segue ao Evangelho de Cristo, olha só o que acontece com a pessoa. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era o que era? Era uma doutrina de homens na carne. Está entendendo? Era um preceito religioso. Quando se fala em circuncidar, se fala se você submeter aos preceitos religiosos. Aí no 3 diz assim, e de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se alguém fica dizendo para você que você tem que fazer um monte de preceitos para ser salvo, você tem que andar assim, andar assado, e vem todo aquele jugo de condenação, o apóstolo Paulo diz, você está obrigado a guardar toda a lei. Olha só o que diz aqui, no 4. Separado está de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Em outra tradução diz assim, Cristo para nada vos aproveita. Porque o sacrifício de Jesus, ele só serve para aqueles que têm fé no sacrifício, que têm fé que o que Cristo fez foi suficiente para salvá-lo. Se você não tem essa fé, você vai deixar os fariseus dizer para você que você tem que fazer um monte de coisa para ser salvo, Cristo não aproveita nada para você. Você vai chegar diante do tribunal de Deus e vai ter que se justificar por si mesmo. Porque a justificação que Cristo fez pelo seu sacrifício por você não adianta de nada. Porque você rejeitou esse sacrifício. Agora vamos ver aqui no 5, 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que está escrito aqui? Em Cristo, se você recebeu a palavra de Deus, recebeu Jesus, não importa se você tem religião ou você não tem religião. A única coisa que importa para Deus é a fé, mas a fé que opera pelo amor. Não é uma fé crua. A fé tem que operar pelo amor. Por quê? Porque você cumpre o mandamento de Deus pelo amor. Por isso que Jesus falou, eu resumi todo o mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você vê que uma pessoa que discrimina os outros ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, uma pessoa que calunia os outros, maldiz os outros, ela ama a Deus sobre todas as coisas? Ela ama o próximo como a si mesmo? Não, se ela não ama nem o próximo que vê, ela não tem misericórdia nem do próximo, ela está vendo que a pessoa está indo para o buraco, como que ela vai amar a Deus? Se não ama o próximo que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Então, cai nessa contradição do mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus não é aqueles preceitos, não é a velha aliança, a lei lá do passado, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não. Tudo foi resumido no amar a Deus sobre todas as coisas, ou o próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o próximo como a ti mesmo se você calunia os outros? Se você inventa, maldiz os outros, se você tem um monte de coisas contra as outras pessoas, odeia os outros, persegue os outros, como é que você pode dizer que está salvo, que tem a salvação, que tem a vida eterna, se você não cumpre o mandamento que Jesus falou? E quer que os outros cumpram o mandamento que você mesmo está transgredindo. Então são essas coisas
que estão aí para desmascarar o evangelho do fariseu. Porque o evangelho de Jesus não consiste em condenação, consiste em absolvição das pessoas que estão o quê? Que elas verdadeiramente estão em Cristo, estão na liberdade porque Cristo as libertou. Então, é um engano esse evangelho que parece ser uma coisa muito boa, que parece que esse evangelho traz as coisas corretamente, mas no mundo espiritual não tem nada de correto. No mundo espiritual, isto é condenável e não leva ninguém a verdadeiramente ter uma vida verdadeiramente livre e justificada diante de Deus, porque estão transgredindo a palavra de Deus por causa das suas tradições religiosas e por causa daquilo que aprendeu de forma religiosa. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.